Oiê, meu nome é Janaína Oliveira, esse é o canal Jana Livrando e essa é a tag Isso ou Aquilo. Já é uma tag bem antiga e como a maioria das tags é uma tag americana e foi produzida pela diva querida Tati Feltrin. Eu vou deixar todos os créditos no box de informações. Enfim, são 14 perguntas, mas são todas bem rapidinhas. Então vamos começar. A pergunta: audiobook ou livro? Eu tenho uma grande paixão por audiobook. Eu acho que é uma forma assim incrível de você ler um livro, é uma experiência completamente diferente. E o que eu gosto de fazer muito é quando eu tô lendo o livro em inglês, ouvir o áudio em inglês também, porque isso faz com que a pronúncia fique melhor. Nesse meio tempo também compreenda melhor o texto, né? Mas entre audiobook e livro, eu prefiro livro porque o objeto livro é insubstituível. Segunda pergunta: capa dura ou mole? Sinceramente, eu não tenho muita preferência, até porque eu sou bem desastrada, então quando é capa dura eu sempre acabo amassando ela. Proezas que só eu consigo fazer. Mas eu acho que capa mole é mais fácil para você manusear, você carregar por aí. Então, por isso eu escolho capa mole. Terceira pergunta: ficção ou não ficção? Eu acho que essa é uma das mais difíceis de se escolher dessa tag toda, porque eu gosto muito tanto de ficção quanto de não ficção. Mas, usando o meu amor por biografias e autobiografias, eu escolho não ficção. Fantasia ou vida real? Como a pergunta anterior, eu gosto muito dos dois. Eu acho que para você ter boas leituras precisa de um equilíbrio entre eles. Mas mesmo assim, se fosse para escolher apenas entre um dos dois, eu escolheria vida real. Quinta pergunta: Harry Potter ou Twilight? Interessante porque eu não faço parte da geração que cresceu lendo Harry Potter, infelizmente. Eu tenho certeza que teria sido uma experiência bem gratificante, mas não. Quando eu li Harry Potter, todos os livros já tinham sido lançados e eu li tudo de uma vez. E Twilight eu li quando eu tinha 14, 15 anos, então foi uma leitura muito boa pra mim na época. Fez muito sentido pra mim. Hoje em dia não tem mais nada a ver, né? Mas naquela época fez muito sentido. Mas mesmo assim, pelo peso da história, pela importância, até pelo embasamento, né? Pela qualidade da escrita, não poderia escolher outra coisa a não ser Harry Potter. Sétima pergunta: comprar ou pegar emprestado? Eu acredito que a maioria dos leitores prefere comprar os livros, mas acontece que chega uma hora que você simplesmente não tem mais espaço para colocar os seus livros. Principalmente no período da escola, eu frequentava muito bibliotecas e eu acho excelente pegar livros emprestados. Até porque é uma forma de você conhecer coisas novas sem gastar absolutamente nada. Então, no momento atual que eu estou dando uma reduzida total nas minhas compras de livros, eu vou escolher pegar emprestado. Oitava pergunta: livro único ou uma pergunta bem difícil, porque quando a gente tem uma série de livros, a gente se apega, né? É aquela coisa que a gente espera para lançar o próximo, para ver a continuação e tal. Mas ao mesmo tempo, tem séries que não precisavam ser séries. Tem tipos de livro que poderiam ser um único livro e que seria tão incrível quanto é com uma série. Até mais, né? Porque eliminaria as partes desnecessárias. E apesar de ser completamente apaixonada por diversas séries, eu vou escolher livro único, porque é melhor. É aquela coisa que tem um início, um meio e um fim e acabou. Nona pergunta: livraria física ou online? Sem a menor sombra de dúvidas, prefiro a livraria física, porque eu gosto mais de descobrir os livros aos poucos, sabe? Décima pergunta: livro longo ou curto? Eu acho que isso é bem relativo, porque depende se o livro tem uma história para contar para que justifique que ele seja longo, ou se a história dele é pequenininha que justifique que ele seja curto. Eu acho que é extremamente relativo essa pergunta e, na minha humilde opinião, um livro bom é aquele que sempre te deixa com gostinho de quero mais, sem se estender muito, sem desgastar a própria história. Mas mesmo assim, eu adoro livros longos, então eu vou escolher livros longos. Décima primeira pergunta: drama ou ação? E com certeza é drama. Eu sempre choro com os livros, a maioria dos livros me fazem chorar. Na verdade, eu choro com tudo, até comercial de televisão. Principalmente com comercial de televisão. E eu adoro um bom drama. Décima segunda pergunta: ler no seu canto ou tomando sol? E esse papo de ler tomando sol me dá até uma palpitação. Deve ser terrível ler tomando sol. Eu prefiro 1000 vezes ler no meu canto. Décima terceira pergunta: chocolate quente, café ou chá? Chá, 1000 vezes chá. Décima quarta e última pergunta: ler resenha ou decidir por si mesmo? Geralmente eu assisto resenhas de livros que eu ainda não li, até porque eu tenho curiosidade para saber o que a pessoa gostou.
principalmente se eu confio bastante no gosto dessa pessoa. Mas quando é um livro que eu vou ler em seguida, eu prefiro decidir por mim e depois assistir a resenha. Ou quando é um livro complicado, ou um livro que divide opiniões, sabe? Mas quando é um livro assim mais tranquilo, eu assisto a resenha tranquilamente. Mas é sempre bom decidir por si mesmo, sabe? Aquela coisa de você pegar várias informações e juntar e criar a sua informação. É exatamente para isso que os livros servem, o grande objetivo deles, né? Fazer com que a gente pense. E essa foi a tag Isso ou Aquilo. Eu espero muito que você tenha gostado e a gente se vê por aí. Tchau!